responder hoje é essa aqui. O que fazer durante uma turbulência? O que nós podemos fazer durante uma turbulência? Com certeza você já ouviu aquela voz de aeromoça, né? Dando a instrução na hora da turbulência. Toca aquela buzinazinha, né? E aí, senhores passageiros, estamos atravessando a zona de turbulência. Permaneçam assentados com cintos afivelados enquanto as luzes indicativas estiverem acesas. Eu tenho certeza aqui que muita gente já ouviu essa instrução e a gente vai tentar aplicar um pouquinho do que é essa instrução no meio de uma turbulência para a nossa realidade, falando sobre as turbulências da vida, falando sobre a turbulência que a gente tem vivido hoje no nosso país, com muita instabilidade. Vamos tentar responder essa pergunta: o que fazer durante uma turbulência? Queria apenas fazer uma recapitulação bem rápida em relação àquilo que nós conversamos na semana passada, para tentar fazer um link com aquilo que nós vamos conversar hoje. A gente, na semana passada, começou com uma passagem bíblica, com palavras de Jesus, quando ele diz para os seus discípulos o seguinte: olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por tribulações, por turbulências. Jesus nunca enganou ninguém, ele sempre foi muito claro em dizer que a vida nesse mundo é uma vida que está sujeita a uma série de turbulências, tanto no âmbito social como no âmbito pessoal. Mas apesar disso, a gente viu na semana passada que Deus é bom. Ele é bom por diversas razões que nós conversamos aqui na semana passada. Falamos bastante sobre a questão da bondade de Deus a partir do Salmo 107. Vimos que ele nos adverte, isso é um sinal da sua bondade, ele nos diz que nós vamos passar por turbulência, quem avisa amigo é, e ele também nos livra, ele nos coloca ali diante do livramento. Surge uma turbulência e ele acaba nos livrando no meio da turbulência quando nós clamamos o seu nome. Agora, talvez a parte mais crítica nessa história, talvez o momento mais crítico do Salmo 107, é justamente quando a gente entende que não apenas Deus é bom porque Ele nos livra, mas Deus é bom também porque Ele, inclusive, nos coloca em turbulências. E isso, gente, talvez e muito possivelmente tenha levado algumas pessoas aqui a uma situação de crise. Talvez muitos aqui, ou alguns que estavam aqui na semana passada, tenham saído daqui um pouco com a cabeça embaralhada. Porque como assim pensar que Deus nos livra, que Deus é aquele que, na hora que a gente clama por socorro, Ele está presente, estende a mão? Tudo bem, esse Deus eu quero. Mas quando a gente diz que Deus não apenas é aquele que nos livra, mas como a gente viu no Salmo 107, muitas vezes é o Deus que nos coloca na turbulência, e a gente falou uma série de razões para isso na semana passada. Isso com certeza gera alguma crise. Por quê? Por causa de uma questão, gente, que há séculos os teólogos discutem. É uma questão, uma problemática que ganhou o nome de teodiceia. Não sei se você já ouviu falar sobre essa questão da teodiceia. O que é a questão da teodiceia? Basicamente, essa discussão é a seguinte: se Deus é todo-poderoso, por que Ele não detém o mal e o sofrimento? Será que Ele não é bom? Se Deus pode tudo, se Ele tem o poder, por que muitas vezes Ele não detém o mal? Por que muitas vezes Ele não intervém no meio do sofrimento? Por que muitas vezes Ele não acode? E aquela velha pergunta: onde estava Deus quando? E aí você vai pensar em algum momento crítico que você aparentemente não viu a ação de Deus. E aí então a teodiceia continua, e ele vai dizer o seguinte: então se Deus é todo poderoso, por que Ele não intervém? Será que Ele não é bom? Ou então, se Deus é bom, mas não pode deter o mal, então será que Ele não é todo poderoso? Será que Ele então não é Deus?
E aí surge aquela questão entre a bondade e a onipotência de Deus. Existe uma afirmação clássica do Leonardo Boff, um texto em que ele escreve sobre aquela questão da tragédia da tsunami, aquele grande maremoto, em 2004, e ele disse o seguinte nesse texto: se Deus é onipotente, pode tudo. Se pode tudo, por que não evitou o maremoto? Se não o evitou, é sinal de que ou não é onipotente, ou não é bom. Surge então essa questão chamada na teologia de teodiceia. É esse questionamento que muitas pessoas fazem. E muitas pessoas não conseguem ver que Deus seja onipotente e bom ao mesmo tempo. Se você assistiu lá o Batman vs Superman, você viu que tem uma parte do filme que fala exatamente sobre isso. É um filme que tem alguns insights filosóficos, ele aborda essa questão. Mas veja só, o que isso tem a ver com o assunto da turbulência? Tem a ver justamente com a crise que surge quando a gente pensa que Deus nos coloca em turbulências. E, gente, eu quero que vocês entendam que essa crise não é só sua, não é só minha. Essas perguntas da teodiceia não são apenas perguntas nossas, elas estão na Bíblia. E um profeta em particular, um profeta consideravelmente desconhecido, não faz parte da lista dos grandes profetas ou dos profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, mas ele é um profeta dos menores, faz parte ali da categoria dos profetas menores, é o profeta Abacuque. Abacuque, gente, é um profeta que fez essas questões. Ele fez essas perguntas. E o meu objetivo hoje é conversar um pouquinho sobre a história de Abacuque, sobre o seu texto. É um texto muito pequeno, de 3 capítulos apenas. A gente vai ler algumas passagens desse livro, que fica meio escondidinho. Nessa Bíblia que a gente tem aqui com essa capa de couro, é a página 1168. Se você precisar, é só pedir aí, levanta a mão que a equipe vai levar aí uma Bíblia para você. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a crise de Abacuque, como ele respondeu a essas questões da teodiceia, que são as nossas questões, sobre onde estava Deus, será que Deus não é bom, ou será que ele não é todo poderoso? Como é que Abacuque lidou com isso? E aí, gente, nós vamos ver que como ele viveu uma grande turbulência, a ação dele na turbulência vai então nos dar algumas pistas sobre o que nós podemos fazer durante uma turbulência. Como nós podemos reagir, quais são as ações que estão ao nosso alcance. Então veja só, Abacuque é um profeta que viveu em Jerusalém, aproximadamente aí no final aí desse século. Ele viveu no reinado de Jeoaquim entre 609 e 598 antes de Cristo. E ele viveu um período de muita turbulência, tanto interna quanto externa. O tempo, gente, de Abacuque foi um tempo extremamente difícil. Ele viveu às portas, talvez, do momento do fundo do poço da história dos judeus, que foi o exílio babilônico. Ele viveu ali nas vésperas desse período, que foi o período do exílio, quando aquele povo foi levado cativo. Mas aquele período, muito mais do que um período de instabilidade internacional, foi um período de crise. E é impressionante como a gente lê algumas passagens que falam sobre esse período na Bíblia e a gente faz uma associação com o tempo que a gente está vivendo hoje. Vocês vão ver, por exemplo, Abacuque foi contemporâneo, como eu disse, de Jeremias, que também viveu no mesmo período. E no livro do profeta Jeremias, a gente tem algumas passagens, particularmente um trecho, um capítulo, que ele fala sobre esse período, sobre o reinado de Jeoaquim. E olha só, eu queria ler aqui Jeremias, antes da gente entrar em Abacuque, apenas 2 trechinhos, um capítulo 22, do versículo 13 ao versículo 15, depois do versículo 17, que diz assim: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos,
seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Por favor, gente, antes de vocês fazerem aí qualquer analogia, por favor, tá? Isso aqui foi no século 7 a.C., PT nem sonhava em existir, tá? Então esse vermelho aqui não tem nada a ver com PT, por favor. Mas veja o espírito da coisa. Nós estamos vendo aqui a corrupção, a injustiça, políticos e líderes que reinam oprimindo o povo, extorquindo o povo. Depois ele diz: você acha que acumular cedro faz de você um rei? Mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Será que a gente já viu isso acontecer em algum lugar? Isso lembra você a realidade de algum país? Talvez que você conhece, de ouvir falar? Veja só, pouquinho mais à frente, no capítulo 26 de Jeremias, ele vai dizer também acerca do período que Abacuque viveu. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias. Aqui ele está falando de um outro profeta chamado Urias. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Aquibor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Veja só, esse é o estado de coisas que Abacuque viveu na sua época. Violência, injustiça, extorsão, opressão sobre o povo, perseguição, intolerância religiosa, uma série de questões relacionadas a um governo extremamente opressor. Um governo que deveria representar, por ser parte do Antigo Testamento, por viver numa teocracia, um governo que deveria representar a voz de Deus, estava fazendo justamente o contrário. Abacuque viveu nesse tempo. E não apenas a situação interna, gente, era ruim para ele. A situação externa também era terrível. Veja só que ele viveu também num tempo onde os caldeus, os babilônios, despontavam como império dominante. Até aquele momento, a Assíria, que tinha a capital em Nínive, é a que ditava as ordens, era o grande império. Só que surgia um novo império, que é o Império Babilônico. Aí você está vendo uma imagem da extensão desse Império Babilônico, e esse império lutou durante muitos anos com um outro grande império, que foi o Império do Egito. Ele destruiu o Império da Assíria, e depois ele avançou em direção ao Egito, e veja que entre a Babilônia ali e o Egito aqui, ali no meio a rota era exatamente a Palestina, Jerusalém. E veja só, Abacuque viveu debaixo dessa sombra, dessa superpotência, dessa nação imperialista que vinha para dominar. E aí, gente, surge o livro de Abacuque. Nesse cenário, estou só dando o pano de fundo para você entender o que Abacuque viveu, a crise, a turbulência que ele enfrentou. Uma turbulência tanto interna no seu país, uma degradação total da sociedade e ameaças externas ao seu país que eram uma sombra sobre o povo. Muito bem, Abacuque então, o livro começa com uma queixa. Na verdade nós vamos ter duas queixas aqui, duas reclamações de Abacuque. A diferença desse livro de Abacuque para os outros profetas é que, em geral, os outros profetas, eles se caracterizam pela pregação ao povo. O profeta é aquele que fala em nome de Deus ao povo. Só que Abacuque é diferente,
Porque você não vê Abacuque pregando. Ele não prega ao povo. O livro inteiro de Abacuque é uma luta, é um dilema que ele trava com o seu Deus. Tanto que ele é chamado de um profeta filósofo. Porque a luta dele, gente, é com o seu Deus. E aí, qual é essa luta? A primeira queixa, quando você abre o livro de Abacuque, logo no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, veja só. Começa a crise em relação à Teodiceia. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Gente, que queixa é essa de Abacuque? O que é que ele está reclamando aqui diante de Deus? Basicamente, a queixa, a reclamação dele tem a ver com a passividade de Deus. Por quê? Porque Abacuque cria, como todos os profetas do seu tempo, que Deus é um Deus que intervém na história. Que Deus, quando vê que o seu povo está no mau caminho, ele vem e ele intervém ali na história. Ele manda os seus profetas, ele muda as circunstâncias, ele disciplina, ele castiga, ele faz uma série de coisas, ele vem na história. Abacuque e os demais profetas criam nisso, que Deus socorre. E aí, de repente, ele está clamando, ele está gritando, ele está falando, Senhor, olha só, até quando eu vou ficar aqui gritando, clamando e o Senhor não vai fazer nada? Afinal, o Senhor é Deus ou não é? Afinal, o Senhor pode fazer alguma coisa ou não pode? O grito, gente, de Abacuque é o mesmo grito que muitas vezes a gente faz quando a gente está numa situação terrível. E a gente ora, a gente clama a Deus, a gente jejua, a gente faz uma série de coisas e nada acontece. E muitas vezes a gente vai fazer a mesma oração de Abacuque. Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai ver tudo isso que está aí e a coisa só vai piorando. Quanto mais a gente ora, mais a coisa piora. É mais ou menos a crise de Abacuque. Veja só o que ele está expressando diante de Deus. Pois bem, vem então a primeira resposta. Possivelmente depois de um silêncio, Deus fala. Tem a primeira queixa e aí vem a primeira resposta de Deus. Olha só o que Deus vai dizer. Versículo 5, versículo 6 em diante. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Você entendeu a resposta de Deus? Se você entendeu, a sua crise só piora. Tá? Se tipo assim, tinha uma doença, aí Deus vem e dá o remédio. Só que o remédio é pior do que a doença. Por quê?
Essa resposta de Deus vai levar Abacuque a uma segunda queixa ainda mais grave do que a primeira. E basicamente, gente, essa segunda queixa está baseada na seguinte expressão, quando Deus diz, estou trazendo os babilônios. Como assim estou trazendo os babilônios? Veja, Abacuque não discute em momento algum que o seu povo é pecador, que o seu povo está em desgraça moral, que o seu povo precisa ser corrigido, que Deus precisa intervir. É isso que ele estava clamando. Ele estava reclamando, a primeira queixa era a inatividade de Deus, era a passividade de Deus. Aí ele clama, Deus responde e fala, peraí, eu estou agindo, e eu vou agir mandando os babilônios. Ele entra em crise. Qual é a crise de Abacuque? Olha a resposta que ele vai dar ao Senhor. Senhor, no versículo 12, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Basicamente, gente, se na primeira queixa o problema era a passividade de Deus, na segunda queixa o problema é a atividade. Ou seja, Abacuque, ele se queixa porque Deus não faz nada e se queixa quando Deus faz alguma coisa. E às vezes nós somos assim. A gente reclama, ora porque Deus não faz nada. E quando ele faz, não é o que a gente queria que ele fizesse. E aí a gente entra em parafuso. Gente, é uma coisa terrível que nós temos aqui. O dilema, a angústia da Abacuque é uma coisa terrível. Por quê? Porque tudo bem, o povo de Israel, o povo de Judá estava violando as leis de Deus, sim. Mas ainda assim ele era o povo de Deus. Como é que Deus pode usar uma nação como os babilônios, muito piores? E se você for ler aqui no texto, você vai perceber que tudo aquilo que tinha de ruim, de errado na nação de Israel, estava tendo potencializado entre os babilônios, eles eram muito piores. Como assim? Hoje a gente está vivendo, e aqui eu quero dar só uma ilustração, por favor, eu não quero fazer nenhum tipo de aplicação descontextualizada da Bíblia, eu quero apenas ilustrar com uma questão que nós estamos vivendo hoje. Muita gente questiona, como uma pessoa como o Eduardo Cunha pode julgar uma pessoa como a Dilma? Tipo assim, tudo bem, ainda que a Dilma esteja errada, mas como é que vai pegar um cara que está mais sujo que ela para corrigir ela? Percebe? A questão é essa, está todo mundo sujo. Vamos imaginar essa situação. A crise de Abacuque é como é que o senhor pode usar os caldeus, Eduardo Cunha, para punir Israel, Dilma? Se um está mais sujo que o outro, como é que eu vou varrer com a vassoura suja, a sujeira? Percebe? É mais ou menos a crise de Abacuque. Ele está vivendo essa confusão na cabeça dele. Ele não consegue entender como é que um Deus puro, santo, como ele está dizendo aí, pode se valer de meios como, por exemplo, trazer os babilônios. Isso é inadmissível para ele. E aí, gente, vem a segunda resposta de Deus para a gente caminhar então para as lições, que é o cerne do que eu quero trazer para vocês hoje. A segunda resposta de Deus, então, para essa segunda queixa de Abacuque, começa no capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva, Abacuque, claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Dizem aqui que foi o primeiro outdoor feito na história. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons.
mas o justo viverá pela fé. Essa expressão de Abacuque, gente, ela se tornou a base, o alicerce, que literalmente causou a maior turbulência que a igreja já teve, que foi a Reforma Protestante. Foi exatamente essa expressão, o justo viverá pela fé, que levou um monge chamado Martinho Lutero a redescobrir as Escrituras e a mudar uma série de questões que ele cria e que passaram a mudar de perspectiva a partir desse texto. O que quer dizer isso? O que Deus está dizendo que Abacuque devia escrever em letras grandes, deixar claro assim no outdoor para todo mundo que passasse pudesse ver? Obrigado, Marquinhos. O que ele está dizendo? Como o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Deixa eu responder o que Deus possivelmente está dizendo aqui para Abacuque com uma foto que eu quero mostrar para vocês. Olha essa foto. Acredito que todos aqui sabem ou reconhecem essa imagem. Tá? Essa é uma das muitas cenas da crucificação de Jesus. Me diga você o seguinte: isso aqui a gente pode chamar de injustiça ou de justiça? Vamos pensar com calma, tá? Primeiro lugar, essa pessoa que está pendurada com uma coroa de espinhos numa cruz, é uma pessoa inocente ou é uma pessoa culpada? Na opinião de vocês? Todos concordam, eu também, que essa é uma pessoa inocente. Aliás, o único inocente. Ele é chamado na Bíblia de o justo. Ele está aí nessa cruz, e essa cruz é um instrumento de morte. Essa cruz é uma espécie de, trazendo para os nossos dias, uma cadeira elétrica. É uma pena fatal, é uma pena de morte o que nós temos aqui. Ou seja, ele está sofrendo a pior pena possível para um criminoso no seu tempo. Se ele é justo, inocente, e ele está sofrendo o pior tipo de morte, como penalidade, como uma espécie de pena de morte mesmo, é justo ou é injusto isso? Você concorda comigo que isso é o quê? Injusto. Isso é terrível. Isso é uma injustiça. Nós podemos dizer que essa imagem representa a maior injustiça que esse mundo já viu. Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Podemos dizer ou não? Sim. Claro. Claro que podemos dizer. Gostei, Mick, do sim ficou forte. Sai até na gravação. Podemos então dizer que essa cena fala de uma injustiça, não apenas uma injustiça, fala da injustiça. A maior de todas as injustiças que esse mundo já viu. Só que quando você lê os evangelhos, você vai descobrir que essa pessoa que está na cruz, chamada Jesus, foi voluntariamente para a cruz. E por várias vezes ele disse, olha, ainda não é chegada a minha hora. E os caras vinham para pegar ele, para levar para a cruz, e ele falou, não, ninguém conseguia pegar ele. E ele disse, a minha vida eu a dou voluntariamente, ninguém a tira de mim. E aí quando Pilatos chegou para ele e falou assim, interrogando, falou, rapaz, você não sabe que eu tenho o poder para te soltar ou para te matar? E você não responde nada, você não fala nada. Jesus então diz o que para Pilatos? Jesus fala assim, nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido dado a você. Ele tinha uma convicção plena, gente, de que o que estava acontecendo ali naquele momento não era simplesmente uma injustiça, mas havia um propósito maior. A partir da ótica da eternidade,
A cruz, então, não era simplesmente uma conspiração humana, porque havia uma dimensão transcendente nesse fato, que trazia um significado diferente para esse fato. E que significado é esse? Ele entendia que, como filho de Deus, ele precisava, e várias vezes ele disse, é necessário que, se referindo à sua própria cruz, era necessário que ele subisse nessa cruz e morresse essa morte, em seu lugar e em meu lugar. E fazendo isso, gente, ele estaria então cumprindo a justiça de Deus. Agora veja só, para pensar que loucura. A maior injustiça que o mundo já viu foi justamente o momento em que Deus nos justificou, nos fez justos. A maior injustiça que esse mundo já viu foi usada por Deus para fazer justiça, porque o seu pecado e o meu estava sendo perdoado ali na cruz. E nós dizemos, a sua salvação e a minha é de graça. É de graça para você e para mim, mas não foi de graça para Jesus. Certo? Porque ele teve que pagar. Ele pagou. Por isso não há injustiça na salvação do pecador. Essa é a base de toda a teologia de Paulo, e é justamente quando Paulo fala sobre esse significado teológico da morte de Jesus que ele vai repetir o texto de Abacuque: o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo não será justo porque ele é justo, mas pela fé no justo. É a justiça de Cristo que é aplicada a você e a mim. É por isso que o justo viverá pela fé. Esse é o sentido que Lutero descobriu. E aí, gente, o que eu quero lembrar com essa foto para tentar responder aquela pergunta inicial? Muitas vezes, coisas que nós achamos as mais injustas do mundo podem ser usadas e transformadas por Deus em atos de justiça. Se você se lembrar de vários episódios bíblicos, como por exemplo de José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi ofendido, foi levado. Record já fez até novela de José. Tamanha é a novelicidade, vamos assim dizer, da sua história, porque é realmente uma história maravilhosa. Ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito. Anos depois ele é governador do Egito, os seus irmãos passando fome. É aquela história, né, que a gente fala, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então aqueles que estavam por cima, de repente, anos depois, estão por baixo. E aquele que estava por baixo, anos depois, está por cima. E quando há o confronto deles dois, José chega lá e fala assim: agora é a minha vez. Me venderam? Agora vocês vão ver o que é bom para nós. Ele disse isso? Sabe o que ele diz aos seus irmãos? Ele fala assim: não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me enviou para cá. Ora, Deus então estava usando os atos horríveis, pecaminosos, violentos dos irmãos de José? Sim. Porque Deus, gente, ele transforma o mal em bem. Ele consegue pegar a pior ação humana, como por exemplo a morte de Jesus, e transformar na salvação. Simplesmente no ato salvífico por excelência. Então, essa ótica Deus está dando a Abacuque, está vendo? Abacuque, até esse momento, ele vai aprender duas coisas aqui que eu acho que você e eu precisamos aprender para a gente chegar nas lições. Primeiro, só porque eu não vejo o que Deus está fazendo, não significa que Ele não esteja fazendo nada. Essa é a primeira resposta, talvez, à queixa da passividade de Deus. Onde estava Deus? Não é porque você não vê Deus que Ele não está agindo. Não é porque você não consegue discernir os movimentos de Deus que Ele não esteja se movendo. Veja, a medida da realidade não é a sua percepção. Então veja só, Abacuque está equivocado quando ele diz que Deus não está fazendo nada. Quando ele pensa que Deus está dormindo,
Deus está fazendo. Não, eu estou agindo, Abacuque. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Eu estou atento a tudo que está acontecendo. E eu não vou agir baseado na sua pressão, baseado no seu chororô, no seu grito. Eu sei a hora que eu tenho que agir. Não é você que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Basicamente, é isso que ele está dizendo. Aí vem, em segundo lugar, a questão da segunda queixa. E a gente pode aprender também o seguinte: só porque eu não entendo o que Deus está fazendo, também não significa que não haja uma boa explicação para o que ele está fazendo. A gente tem uma tendência de negar aquilo que a gente não entende. Ora, você já imaginou se eu chegasse e falasse assim: eu não entendo como é que um avião voa, então um avião não existe. O que muitas pessoas fazem em relação a Deus é isso. Eu não entendo um Deus que faz isso, então Deus não existe. Não é porque eu não entendo que a realidade não existe. Não é porque eu não consigo entender na minha lógica humana o que está acontecendo, que Deus não tenha na sua soberania e na sua sabedoria extrema, infinita, uma lógica para as coisas acontecerem dessa forma. E não quer dizer também, gente, que Deus não sofra. Não quer dizer que Deus seja injusto. Vamos pegar um exemplo simples, que talvez esteja ao alcance seu e meu. Hoje, a Melicinha não está aqui, nem a Juliana. Por quê? Porque a Melicinha está doente. Ela está com febre alta, 39, 40, desde ontem. E ela não está aqui. E aí, se você é pai e mãe, você sabe como é que fica o coração de um pai e de uma mãe quando seu filho está com febre, nada dá jeito. Você fica ansioso, você fica nervoso, você fica condoído. O fato de Deus ter os seus caminhos soberanos não quer dizer que ele não tenha a capacidade de sofrer com você no meio do sofrimento. Muitas vezes a gente olha para essa história e fala: Deus então ele é impassível, ele não sente. Sente. Tanto que ele optou por levar o seu próprio filho, por mandar a si mesmo um pedaço de si, cortando a própria pele, para vir ao seu encontro e ao meu. Então veja só, Deus é tão consciente das nossas necessidades, e ele é tão justo, que ele ainda faz questão de, nessa segunda resposta, dizer o seguinte: ai dos caldeus. Existe uma forma, gente, no Antigo Testamento e no Novo também, na literatura hebraica, de você falar tipo assim: maldito seja, o miserável, é a forma ai. Então ele fala: ai daquele que... E aí, logo depois que Deus dá as suas primeiras palavras e que ele diz: o justo viverá pela fé, lembre que ele disse também: o ímpio está envaidecido. Ele vai colocar 5 ais sobre os caldeus, porque ele está dizendo para Abacuque assim: Abacuque, peraí, não é pelo fato de eu estar usando os caldeus como chicote para castigar esse povo ímpio, que se tornou o povo de Israel, que o povo caldeu também não vai sofrer pelas suas injustiças. Eles também vão ser punidos. E aí olha só o que ele diz. Eu vou ler rapidamente aqui os 5 versículos que falam sobre o ai. No capítulo 2, temos aí primeiro no versículo 6, ele vai dizer: ai daquele que amontoa, falando dos caldeus, bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? E aí depois ele vai no versículo 9: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. E ele vai falar deles também. Depois no versículo 12: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E aí ele vai falar desse problema. Depois no 15: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Depois ele vai continuar no versículo 19, última vez: ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira.
O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Veja, Deus está dizendo, Abacuque, fica tranquilo. Porque Abacuque é mais ou menos assim. Lá em casa acontece de vez em quando esse negócio. Eu tenho lá as 3 pequenas. Aí tem a Gabi e a Rebeca, às vezes dá aquela briguinha normal de irmão. E aí, a gente vai corrigir uma, aí ela fala, mas é... Peraí, tô falando de você. Não, mas ela também... Calma, deixa eu falar de você. Eu vou corrigir ela também, mas eu tô falando com você. Aí eu vou falar com a outra, mas e ela? Calma, eu tô falando agora com você. Quem tem filhos, irmãos, sabe que acontece muito isso. Né? A angústia do irmão não é nem ele ser corrigido, é o outro sobrar e não acontecer nada com o outro. Então a gente pode dizer que a angústia de Abacuque não é a correção em si do seu povo. A angústia de Abacuque é os caldeus fazerem isso e não acontecer nada. E Deus está falando, Abacuque, calma, eu estou tratando do meu povo e eu vou tratar dos caldeus também. Não é porque você não está vendo que eu não vou fazer nada. E aí ele vai então falar de todas, são esses ais que ele fala. Mas enfim, gente, a essa altura, Abacuque vai responder, e aí vem a última parte do texto de Abacuque, que é o capítulo 3, que vem a oração de Abacuque. E aqui, eu queria então, caminhando junto com a oração, trazer para a gente, agora que nós já estamos com a história de Abacuque na nossa mente, 3 lições muito claras que a gente tem nesse texto de Abacuque, sobre o que nós podemos fazer durante uma turbulência. Porque, na verdade, a gente pode parar e pensar assim, o que um passageiro pode fazer numa turbulência? O que você acha que um passageiro pode fazer? Ele não pode fazer nada. Certo? A gente pode dizer assim, não pode fazer nada. Tecnicamente, nada, mas ele pode fazer algumas coisas. E aí eu quero colocar 3 coisinhas rápidas aqui, a partir da experiência de Abacuque, que você e eu podemos fazer nesse momento que a gente está vivendo, de turbulência nacional e das turbulências que a gente passa na nossa vida. A primeira delas, que chama demais a atenção e fica evidente no livro de Abacuque, é a oração. Por quê, gente? Porque a turbulência leva Abacuque à oração. A dúvida o coloca de joelhos diante de Deus. Abacuque questiona Deus de frente, não por trás. Ao invés de negar a existência de Deus, ele abraça o que ele não entende e acaba aceitando. Aliás, o significado do nome Abacuque é abraço. Por quê? Porque Abacuque é aquele que agarra em Deus. E está dizendo, Senhor, eu não vou largar, eu preciso entender esse negócio. Não está claro para mim, mas olha que coisa louca. Você pode até dizer, não, Abacuque não tinha fé, Abacuque era um ateu, era um profeta ateu. Ateu nada, gente. Porque o ateu não ora. Ateu não fala com Deus. Ateu fala de Deus. É diferente. E o que é interessante é que o Deus que Abacuque questiona é o mesmo Deus para quem ele questiona, ou com quem ele questiona. Ele está questionando sobre Deus diante de Deus. Ele não está simplesmente falando de um Deus distante, que ele não crê, ele não entende. Mas em nenhum momento ele questiona a existência de Deus. Em nenhum momento ele questiona que Deus é um Deus que não existe, que não é soberano. Pelo contrário, ele entende, várias vezes ele fala que tu és o santo, a tua palavra não mente, e aí ele não consegue simplesmente o quê? Ver uma lógica, uma coerência entre os fatos que ele está vendo e a teologia que ele traz no seu coração e na sua mente. E aí então, ao invés dele partir para a negação, ele se abraça a Deus, ele ora. Então, gente, a melhor coisa, ou a primeira coisa, e aqui veja só, normalmente a gente fala assim, a oração é o último recurso. Já viu o médico assim? O médico chega para você e fala assim, olha só, agora não há mais o que nós podemos fazer. Você acredita em Deus? Então começa a orar aí. Porque o que a gente podia fazer, a gente já fez. Normalmente a oração é vista como o último recurso. Como aquele negócio que a gente faz quando não tem mais o que a gente pode fazer, a gente vai orar. Só que para Abacuque, a oração não é o último recurso. O tempo inteiro,
ele começa a orar no capítulo 1, versículo 2, e termina a oração dele no último versículo do livro. O livro dele é uma oração. O que você percebe? Abacuque é um profeta que está colocando as suas questões mais profundas diante de Deus em oração, ainda que seja para questionar, ainda que seja para botar o dedo na frente de Deus, Senhor, o que é isso? Ele está brigando com Deus, mas ele está com Deus. Percebe a diferença de um ateu e de alguém que ora? A crise, gente, faz parte da nossa vida. A crise, ela vai bater na nossa porta, a turbulência, a gente vai enfrentar dias difíceis, a gente não entende. Muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue articular a fé com isso que está acontecendo. Mas, a dica que fica, o que fazer durante uma turbulência? É a mesma coisa que você faz na turbulência do avião. Quando começa a dar turbulência, meu amigo, você começa a ver ninguém tirando o terço, o outro fecha, bota a mão assim, começa a orar, você vê todo mundo de olho fechado. Né? O que é aquilo ali? Tudo bem, tem muita crendice. Mas existe uma atitude interior de quê? De nessa hora que você não tem o que fazer, você buscar o auxílio divino. E é o que Abacuque está fazendo, ele está orando. Então, na hora da crise, não fuja da oração. Ainda que você fale, não consigo orar. Diga para Deus assim, em vez de você simplesmente não orar, fala para Deus assim, Deus, eu quero dizer uma coisa muito clara para o Senhor. Fala de olho aberto. Eu não consigo orar. Já é uma oração, você está falando com Deus. Percebe? Diga para Ele. A oração, gente, é exatamente esse canal. É o canal do filho que chega para o pai e questiona e fala, pai, não estou entendendo, o que está acontecendo? Abacuque faz isso do início ao final. Então a oração é a primeira coisa, não é a última, que Abacuque vai fazer durante uma turbulência. A segunda coisa, que a gente vê também muito clara no livro de Abacuque, é a questão da paciência. É a atitude de esperar. Veja só no capítulo 2, no versículo 1, o que ele vai dizer antes da segunda resposta de Deus à sua segunda queixa. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta terei à minha queixa? O que você está percebendo aqui? Primeiro, ele está falando, eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou apresentar a minha queixa, e eu vou ficar lá no posto de sentinela. Posto de sentinela, gente, é onde fica o vigia. O que o vigia tem que fazer para vigiar? O único pré-requisito para o vigia é o que nenhum vigia noturno faz: ficar acordado. É a única coisa que ele precisa fazer, e nenhum faz. Você pode ter certeza que todo vigia, você conversa com o seu vigia e pergunta a ele se tem algum vigia que não dorme de noite. O que precisa, talvez o maior inimigo da oração, gente, é o sono. Não estou nem falando o sono de você deitar e dormir, estou falando o sono da alma. É de você entrar num estado de hibernação que você já não está mais esperando a resposta de Deus. Abacuque, ele não apenas ora, mas ele está na expectativa de uma resposta. Ele está esperando. E essa paciência, gente, é algo extremamente importante. A gente tem um outro salmo, o Salmo 5, versículo 3, que diz assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então a paciência é algo cada vez mais fora de moda. Porque hoje, gente, tudo tem que ser fast food. Não tem esse negócio de esperar. Só que é interessante, quando a gente quer muito uma coisa, e a gente sabe que a gente não tem o que fazer, tem que esperar mesmo, a gente espera e a gente conta os minutos. Essa semana eu vi compartilharam lá no meu Facebook um vídeo que eu achei muito interessante sobre a inauguração de uma loja da Apple na Bélgica, lá em Bruxelas. Não sei se vocês viram, porque o pessoal fez fila de dias esperando para abrir a loja, para ser o primeiro a comprar o produto. E olha só que bacana que foi esse comercial que fizeram aqui. Pode apagar a luz aí e mostrar aqui que eu vou... Bota o som, por favor.
só essa aqui, ó, para apagar. Mogen vragen? Zeker. Hoe lang staat u hier al te Vou wachten? botar de novo, vou botar de novo. Apaga essa luzinha aqui, por favor. Oi. Ah, sim, claro. Desculpe. Hey, zou ik iets mogen vragen? Zeker. Hoe lang staat u hier al te wachten? Een uur of 10. 2 days. Pakweg 16 uur of zo. Ik heb even gezien, ik heb echt even gezien. Ik ben ondertussen 1 jaar en 8 maanden aan het wachten op een nieuwe donororgaan voor longen. Ik zelf weet wat wachten is. Ik heb 7 maanden gewacht. En ik heb gewacht op een donor, op nieuwe longen. Ik heb een voorstel. Als ik uw plaats nu inneem in de wachtrij, zou u dan zich willen opgeven als donor? Ja, dat is goed. Oké, dat is goed. Dankjewel. Oké, dat is goed voor mij. Eu achei essa pergunta muito bacana. O que você está esperando? Porque a gente é capaz de ficar numa fila 2 dias para comprar um celular. Depois acende só essa aqui, por favor, Gabi, assim, tá meio escuro aqui para mim. A gente é capaz de ficar 2 dias na fila para ver a final de um campeonato brasileiro, para comprar um ingresso. A gente é capaz de ficar 2 dias na fila ou 1 semana acampado para ver o show do Justin Bieber, como a gente vê que acontece. Agora, a gente não espera por Deus. A gente não espera que Deus responda. A pergunta é: o que a gente está esperando? Percebe? O que nós temos aqui em Abacuque, gente, falando sobre a questão da paciência, é um exercício que a gente precisa aprender em dias de turbulência, que é esperar. Lembra da vozinha da aeromoça? Elaine, comissária de bordo: senhores passageiros, estamos na turbulência. Voltem para os seus lugares e aguardem até que as luzes se apaguem. A gente tem que esperar. E veja, o nosso mundo hoje tenta, de todas as formas, diminuir o tempo de espera. Porque a gente não gosta de esperar. Se tem uma coisa que o pessoal fala que brasileiro não aguenta, é fila. Porque o brasileiro tem que pegar fila para tudo. Para tudo tem fila. E aí, gente, a questão é: tudo bem, a gente tem que esperar para tanta coisa na vida. Mas por que em relação às nossas turbulências, a gente acha que Deus tem que responder assim? No nosso tempo, do nosso jeito. Senhor, não quero entrar em fila não. Paciência. No Novo Testamento, você vai ver, eu não tenho tempo aqui agora para colocar isso, mas a paciência é uma das principais virtudes, porque a paciência gera perseverança. A corrida da fé, gente, a corrida cristã, não é uma corrida de 100 metros, onde o que mais importa é a velocidade, é chegar rápido. A corrida da fé cristã é uma maratona, que o que importa é a resistência, é pensar até onde você vai, não é o quão rápido você vai. E é por isso que a paciência é tão importante. Esperar, ter calma, perseverança. Deus vai agir. Nunca perca a sua esperança em Deus, porque as coisas estão demorando a acontecer. Deus tem o tempo dele, no tempo dele as coisas vão acontecer. Ele está exercitando, fazendo você exercitar a sua paciência. Então, o primeiro ponto aqui que a gente aprende: o que fazer na turbulência? Primeira coisa é o quê? Orar. Segunda coisa, fazer o quê? Esperar. A gente pode dizer nada. Fazer nada é difícil, não é? Lembra que cantamos hoje? O teu trabalho é descansar em mim. Se tem uma coisa mais difícil de fazer, é não fazer nada, porque você sempre quer fazer alguma coisa.
E às vezes o que Deus está querendo é que você não faça nada para você aprender. Lembra daquele salmo que diz, 46? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. A tradução da nossa Bíblia NVI é: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Às vezes, para a gente reconhecer Deus, a gente precisa parar de fazer. Às vezes o que ele está esperando é que você saia da frente para ele poder realmente agir e fazer ali alguma coisa. Então a paciência. E por fim, terceiro e último lugar, gente, é a fé, que é talvez o cerne, é o produto final que nasce de uma vida de oração e de paciência. É o que nasce dessas duas coisas, é a fé. O justo viverá pela sua fé. Ou seja, quando a razão não compreende, o coração se submete. Por quê? Porque você sabe que ele é bom. Há muito tempo atrás, quando eu era garoto, passou aquela série do Indiana Jones, e eu me lembro naquele filme Indiana Jones, A Última Cruzada, eu nunca esqueci uma cena ali muito bacana no finalzinho do filme. Já vou dar um spoiler porque o filme tem mais de 30 anos, mas enfim, é a cena da fé. E eu acredito que nós precisamos aprender com essa cena aquilo que ele está falando sobre o exercício da fé. Muitas vezes a vida exige de nós, gente, isso que nós vamos ver aqui nesse trechinho do filme, que é aquela cena final. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Acho que todo mundo já viu essa cena, né? Quem viu esse filme, lembra? Olha lá. Se você não viu, tá aí o filme, spoiler total. Agora estou prestes a enfrentar o obstáculo. Ele irá provar o meu valor. Impossível. Ninguém pode saltar tanto assim. Ah! Indy! Indy, depressa! Vamos, depressa! É um obstáculo de fé. Ah, meu Deus. Dizem que a fé é um salto no escuro. Teve um filósofo que disse esse negócio. Mas biblicamente falando, a frase não é bem assim. A frase é: a fé, se a gente pudesse usar essa frase, seria que a fé é um salto na luz, não no escuro. Por quê? Porque Deus é luz. Nele não há treva alguma. A fé nasce a partir do relacionamento. É mais ou menos o seguinte: se chegar um estranho, e chegar para Rebequinha, que fez aqui a sketch, e a Rebequinha está no alto de um prédio, assim no segundo andar, e ela precisa pular porque, enfim, vai acontecer ali alguma tragédia e tal. E ele fala: pula! Ela vai ter muita dificuldade de pular. Por quê? Porque é um estranho que ela não conhece. Agora, se eu chegar lá embaixo do prédio e ela falar pula, e eu falar pula, você acha que ela vai ter dificuldade de pular? Tudo bem, ela vai ter dificuldade natural de enfrentar ali o salto. Mas em momento algum ela vai questionar. Ela vai pular. Por quê? Porque ela me conhece. É a minha filha.
Então, o que eu quero dizer para vocês em relação à fé, gente, é que a fé amadurece como um relacionamento. Quanto mais, aliás, tem uma propaganda antiga da Volkswagen que diz assim: você conhece, você confia. Quando você vai conhecendo o Deus revelado nas Escrituras, você vai confiando em Deus. Você vai amando esse Deus. E aí, quando surgem momentos críticos, você vai estar maduro o suficiente para não questionar tudo que você crê por causa de uma tribulação, de uma turbulência. É aquela velha história da menininha que estava no avião e aí surge uma turbulência terrível, tá tudo balançando, todo mundo lá com terço, orando, rezando, desesperado, e aí vê que ela tá tranquilinha ali, tal, na boa, rindo. E aí alguém pergunta para minha filha: você não está com medo não? Não, meu pai é que é o piloto do avião. Ela confiava no pai dela. Ela sabia que o pai dela estava no controle da coisa. Então, o que acontece na nossa vida é que às vezes a gente não tem essa percepção. Talvez porque a nossa espiritualidade rotineira seja deficitária, porque a gente não esteja desenvolvendo um relacionamento de segurança no cotidiano da vida. E quando surge uma turbulência, a gente se abala. Tem um missionário muito... ele foi morto, inclusive, numa ação missionária na América Central. Tem um livrinho muito bacana da história dele chamado Piloto das Selvas. O nome dele é Jim Elliot. E o Jim Elliot tem uma frase muito bacana sobre fé. Ele fala assim: crer... aliás, não é crer. Ele diz assim: nunca duvide nas trevas daquilo que Deus te revelou na luz. Dá para entender? Nunca duvide nas trevas daquilo que Deus te revelou na luz. O que ele está falando? Que a gente vai ter dias de trevas. A gente vai ter dia de angústia, dia mau, turbulência vai aparecer em algum momento da nossa vida. Nesses dias, nós não podemos duvidar daquilo que nós aprendemos no dia da bonança, naquilo que nós aprendemos de Deus. Ora, se Deus se revelou como eu aprendi, esse Deus bom, misericordioso, não é na turbulência que eu vou deixar de crer nele. Percebe? Isso vai alimentar a minha fé. É como acontece no casamento. Eu, como pastor, faço muito casamento. E sempre tem aquela hora dos votos. O que é a hora dos votos? Você chega para a noiva e fala assim: ó, promete amar o fulano de tal, ser fiel a ele, na saúde e na doença, na fartura e na escassez, na bonança e na tempestade. Ou seja, nas situações, só que geralmente nos casamentos, as pessoas querem um casamento só para bonança, só para fartura e só para saúde. E só para a juventude também, né? Só que a vida, o casamento, aliás, como a vida, tem os seus bons dias e os seus maus dias. E o compromisso, a aliança, nasce justamente a partir de uma maturidade de ver que a gente tem que viver nas complexidades da vida, gente, com Deus em toda e qualquer situação, nos bons e nos maus momentos. É a fé amadurecida é essa fé que vive em toda e qualquer circunstância. E aí, gente, o livro acaba. Agora, olha a diferença do Abacuque do início do livro para o Abacuque no final do livro. Você lembra como é que era o Abacuque no início do livro? Queixa da inatividade de Deus, queixa da atividade de Deus. Deus não faz nada, ou se Deus faz, está tudo errado. E ele questiona, mas ele está orando, mas ele está questionando. E olha a fé que nasce da oração exercitada na paciência. Trechinho final do livro, para a gente concluir. Vamos ler juntos aqui? Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor
O soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Você percebe a diferença entre o Abacuque do início e o Abacuque do final? Só para ficar claro aí, olha essa comparação. O do começo e do final. O do começo é marcado pela dúvida. O do final apresenta certeza. O do início tem mais perguntas. O do final tem mais afirmações. O primeiro, o início, ele é cheio de perplexidade. O segundo está o quê? Tranquilo, eu vou esperar, Senhor. No início do livro a gente tem desânimo. No final a gente tem confiança. No início do livro a gente tem desespero. No final a gente tem esperança. E no início do livro a gente tem tristeza. E no final a gente tem alegria. Essa é a fé, gente, que nasce no meio da turbulência, no meio do desespero, quando ela é enfrentada com oração, exercitando a paciência, surge então essa fé como dom de Deus nesse momento. A fé, ela não vai dizer se, ela vai dizer ainda que. Nunca se esqueça disso. O se é o condicional. Se Deus me der, se Ele ouvir a minha oração, se Ele me livrar dessa doença, se Ele me der aquela promoção, se Ele livrar meu filho dessa situação, se, aí eu vou amar a Deus, eu vou seguir a Deus, eu vou obedecer a Deus. Isso é a vida sem fé. A vida com fé, o salto, o caminhar sem ter todas as respostas, como o do Indiana Jones, é: ainda que a figueira não floresça, ainda que o curral fique vazio, ainda que o dólar chegue a R$10, ainda que a Dilma caia, ainda que a Dilma não caia, ainda que o Temer assuma, ainda que o Tiririca seja presidente do Brasil, percebe? E ele vai falando, ainda que um monte de coisa, mas ainda assim eu não vou perder minha fé, eu não vou deixar o meu Deus por isso. Então na verdade, esse é o exercício, gente, da fé que a gente precisa aprender na turbulência. Vocês estão vendo como que Deus é bom quando Ele nos envia turbulências? Porque sem a turbulência, como é que a gente vai desenvolver a fé? Como é que a gente vai aprender a crer se a gente não passa pelas turbulências? Dói muito, não quero dizer que não dói, mas Deus é bom, Ele está ali com a gente, Ele está passando com a gente por aquilo. E aí, 3 coisinhas então que você aprendeu hoje sobre o que fazer no meio da turbulência. As instruções de segurança no voo são: senta no seu lugar, afivela os cintos e espera a voz de comando do piloto. Na turbulência da vida, nós temos 3 ações que nós aprendemos com o Abacuque nessa noite, que nós não podemos abrir mão se a gente quiser passar íntegro pela turbulência. A gente pode até não obedecer, mas aí é o seguinte, meu camarada: o cara que está na turbulência, ele não bota o cinto, o que vai acontecer com ele? O avião vai dar um looping lá, ó, vai meter a cabeça, vai ter pode até morrer, não da queda do avião, mas da batida que ele vai ter ali dentro, porque ele não obedeceu às instruções de segurança. Quais são as instruções de segurança para a turbulência espiritual que a gente enfrenta? As dificuldades da vida. 3 coisinhas básicas aqui que a gente aprendeu hoje. A primeira, oração. Não abra mão disso. Segundo, paciência. E terceiro, a fé. Se você estiver nesse tripé, você pode ter certeza, o avião pode dar looping, mais looping, queda livre, você vai estar seguro, porque Deus vai te guardar no meio da turbulência, tá bom? Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre, mais especificamente, a questão da confiança em Deus, que nasce, né, essa fé. Vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto da fé, da confiança na semana que vem, tá bom? Eu queria fazer uma oração.